Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate. Para toda a região de Londrina pela TV Tropical, canal 7. Também para Maringá e região pelo canal 15. Para Cianorte e região pelo canal 46. E também para toda a região de Campo Mourão pelo canal 12. No Pauta em Debate desta noite, vamos falar um pouquinho sobre industrialização, ou seja, aquele processo onde as cidades recebem indústrias de fora ou recebem empresas da própria cidade que acabam crescendo, acabam nascendo dentro da cidade. Eu tenho aqui uma manchete do caderno de economia do jornal Gazeta do Povo, que certamente vai deixar você, meu amigo, você, minha amiga, de toda a região que nós atingimos, região de Maringá, Cianorte, Campo Mourão, região de Londrina, muito preocupado. E olha só, a matéria é do Fernando Jasper para a Gazeta do Povo, é de alguns dias atrás. Grande Curitiba e Campos Gerais levam 90% do Paraná competitivo. O que significa isso? Significa, o Paraná Competitivo é um programa do governo do estado do Paraná que dá incentivos justamente para a construção, ampliação e investimentos industriais. E a gente já vem falando aqui no Pauta em Debate já há mais de 2 anos sobre a questão da concentração desses investimentos na Grande Curitiba, na região de Ponta Grossa, também conhecida como Campos Gerais, e também no litoral do Paraná, uma parte menor. E é claro, com isso, o interior acaba ficando aí quase que sem indústrias. E olha, fazendo um viés interessante, nós também analisamos aqui e recebemos com muita alegria o artigo feito pelo advogado empresarial, Dr. Bruno Pedalino, aqui ó, um artigo publicado pelo jornal Folha de Londrina. Londrina não tem infraestrutura nem atrativo industrial. No espaço aberto, no espaço de artigos da Folha de Londrina, e a pergunta que ele faz aqui é uma pergunta bem interessante, que está na retranca. A quem não interessa a explosão do desenvolvimento de nossa cidade, ou seja, da cidade de Londrina? E com base nesse artigo e também com base nessas circunstâncias todas, convidamos, é claro, o Dr. Bruno Pedalino para estar aqui conosco, e quero agradecer o aceite do convite. Seja muito bem-vindo, ótima noite. Um grande prazer. Um prazer é todo nosso. Dr. Bruno, para começarmos aqui pelo artigo que o senhor escreveu para a Folha de Londrina, por que o senhor manifestou essa indignação? O senhor fala aqui coisas bastante sérias e bastante fortes nesse artigo, dizendo inclusive que Londrina já perdeu grandes oportunidades, como por exemplo a questão de perder o gasoduto da Bolívia, o ramal do gasoduto da Bolívia, está prestes a perder uma nova oportunidade, que é o ramal da Ferrovia Norte-Sul, e o senhor acaba dizendo que Londrina não tem uma estratégia. E quando o senhor diz Londrina, eu entendo que a região toda não tem uma estratégia para o desenvolvimento industrial. É por isso? Porque eu sinto em Londrina que não há uma união para que aconteça em prol de Londrina. Tá? Há um processo de vaidade pessoal em Londrina muito grande, em que não se cria projetos em prol de desenvolvimento de Londrina. O destino me pôs nesse projeto de desenvolvimento, não só de Londrina, mas eu mexo com desenvolvimento há 15, 20 anos. O destino me pôs num ramo da advocacia, que é uma advocacia empresarial, mas é uma advocacia empresarial diferente. Eu mexo com desenvolvimento de capitais, eu trago capitais de fora, eu assessoro o desenvolvimento de capitais. Eu que assessorei a vinda da Dixie Toga para Londrina. Aliás, a Dixie Toga nem era para ter vindo para Londrina, ela ia para Ponta Grossa. A Dixie Toga, ela estava comprando a ITAP, uma empresa de Londrina de muitos anos, que eu era advogado. E a ITAP fecharia em Londrina e iria para a Dixie Toga em Ponta Grossa.
E eu cheguei para o dono da Dixitoga, o senhor Jacques. Falei, senhor Jacques, por que fecha-se a Itap em Londrina e a Dixitoga vai para Ponta Grossa? E por que não a Dixitoga vem para Londrina? Que jogo é esse? O senhor começou em Londrina. Sua vida gira em torno de Londrina. Por que Londrina vai perder o senhor? Por que o senhor não põe como ponto negocial a vinda da Dixitoga para Londrina? E o senhor Jacques é um homem que deve muito a Londrina. Ele falou, Bruno, você tem razão. Nós temos que pôr isso no negócio. E você sabe que Curitiba tem muito interesse em Ponta Grossa. Ponta Grossa é um parque industrial de Curitiba. A partir daí nós começamos a negociar a vida da Dixitoga para Londrina. Foi assim que aconteceu a Dixitoga em Londrina. E foi assim que aterrissou a Dixitoga em Londrina. Quer dizer, alguém tem que fazer esse contato com quem decide o investimento, muitas vezes, e nem sempre é uma questão só de números, pode até ser uma questão emocional. Muitas vezes, a maioria das vezes, é uma questão emocional. Quer ver um exemplo? A Exal. Eu fui contratado no meu escritório em São Paulo por um grupo de alemães para aterrissar e preparar a aterrissagem da Exal no Brasil. E, obviamente, meu interesse era trazer a Exal para Londrina. E preparar é preparar tributariamente, civilmente, comercialmente, direito comercial, societariamente. E tributariamente, em termos de ICMS, as coisas todas. E eu tinha uma procuração do presidente da Exal da Alemanha para tratar dos assuntos dele no Brasil, e levei o presidente da Exal para conhecer o governador Jaime Lerner, apresentá-los. Nessa reunião estava um secretário da Indústria e Comércio, que não era de Londrina, mas tinha nascido em Londrina, mas não era de Londrina, era um deputado federal. Numa mesa redonda no Palácio Iguaçu. E, de repente, a conversa girou o seguinte: o Jaime Lerner, na minha frente, tentando tirar ele de Londrina e levar para Curitiba. Esse deputado tentando levar para Cascavel, na minha frente. Eu olhando tudo... Como diz o caboclo, na cara dura. A cara dura. Eu olhando tudo aquilo, e o presidente, tudo em inglês. Sim. O presidente da Exal olhando para mim, não entendendo, porque para ele já estava certo, Londrina. Eu peguei e tirei da minha pasta a procuração que ele tinha me dado, eu pus a procuração na mesa, falei, governador, eu quero dizer ao senhor o seguinte, eu tenho uma procuração do presidente, Dr. Thomas, ou é Londrina ou não é Parará. Vamos encerrar esse capítulo da conversa. Se não for Londrina, é Rio Grande do Sul, porque eles acabam de adquirir uma empresa no Rio Grande do Sul. Não é Curitiba, e, senhor deputado, não é Cascavel. É Londrina. Vocês estão me entendendo? É Londrina. E foi assim que aconteceu em Cambé. É assim que as coisas acontecem. Quer dizer, alguém tem que defender o interesse, e muitas vezes apelando para o emocional, mas também, às vezes, peitando a autoridade. É assim que as coisas acontecem. Vou lhe contar um outro capítulo. Estava nos trazendo, eu não tinha o domínio sobre essa indústria, uma indústria de Tetra Pak da Suíça, para Londrina. Eu não tinha o domínio sobre essa indústria. Quem tinha o domínio sobre esse diretor, vice-presidente dessa indústria, era uma empresa, era o diretor, um diretor de uma indústria de Londrina, que era amigo dele. Eu passei o dia com essa gente aqui em Londrina, estava praticamente em Londrina. Daí, levamos para conhecer o governador. Não vou falar o nome do governador, não me peça. Em Curitiba. Ele e o secretário da indústria. Daí o governador tinha uma área em Curitiba que tinha interesse em vender para essa indústria.
Daí o governador chegou para esse amigo, esse empresário de Londrina, e falou: ó, nós temos interesse em vender minha área em Curitiba para eles construírem em Curitiba. Eu garanto para você a construção da indústria em Curitiba e ele não fica em Londrina. Daí o empresário de Londrina falou: você garante a área para mim? Garanto. A construção para mim? Garanto. Então tá bom. Tiraram de Londrina. E essa super indústria de Tetra Pak ia investir 120 milhões de reais em Londrina, foi para Curitiba. Por interesse pessoal. Nesse jantar não me convidaram, porque eu ia frustrar. Já conhecia, possivelmente, o seu posicionamento em prol da cidade. Sabe? Então, assim que as coisas acontecem aqui em Londrina, eles, por um ganho imediato, eles jogam contra Londrina. Por um ganho imediato. Eles têm a visão míope aqui em Londrina impera. A visão míope. Eles preferem não enxergar daqui 20 anos, 30 anos, 40 anos. Não existe um plano de 50 anos em Londrina. Não existe. Ora, há 20 anos atrás falaram no contorno norte e no aeroporto de carga. Isso é uma grande sacada. Você sabe o que é ter o aeroporto de carga em Londrina? Isso muda o destino da região. Pois, 20 anos depois, 15 anos depois, não tem sequer um projeto. Não tem sequer um projeto. Eu conheci um diretor da maior construtora da China, disposto a construir e a financiar esse aeroporto de carga aqui em Londrina. Disposto, financiaria a troco de um pedágio durante 20 anos, 30 anos, sei lá. Eu vim pegar o projeto, não tem nem projeto. Esses 20 anos só se falava no blá blá blá, no jornal. Nunca ninguém se dispôs, nenhum prefeito, nenhum grupo de empresários se dispôs a arranjar dinheiro. Não precisa pôr dinheiro no bolso, não é pegar dinheiro do governo e fazer um projeto disso. Não é um desaforo? Fala a verdade. O senhor sempre tem colocado no seu artigo, e pelo que eu tenho sentido, a questão da falta de infraestrutura, a falta de preparo. E Londrina é uma cidade que, se você for pensar bem, eu faço uma pergunta para o nosso telespectador. Além da Exal, que foi para Cambé, e da Dixitoga, que ficou em Londrina, a Itapa era de Cambé, veio para Londrina, quer dizer, mudou de lado, não acrescentou para a região muita coisa. Qual é a grande indústria que veio para Londrina nos últimos 25 anos, doutor? Nenhuma. Agora eu te digo quais foram embora. Balan, que era daqui, fechou, que eu me lembro. Eu morei na cervejaria, onde tem a cervejaria da escola, que era uma grande cervejaria, fechou. A de azulejos lá na... Eliane. Uma super fábrica também. Referência. Falta um trabalho, talvez, eu não quero aqui cristianizar poder público, prefeito, aliás, deixo espaço para todo mundo que queira se manifestar, até porque é um assunto bastante polêmico. Mas falta esse trabalho do poder público, essa mão mais pesada e forte, no sentido de segurar as fábricas e trazer mais... Mais do que o poder público. Falta um trabalho da liderança de Londrina, presidentes de ACIL, presidentes de sociedade rural, presidentes de entidades de Londrina, sabe? Onde essa gente está, né? Que não se reúnem e não criam uma entidade para controlar tudo isso. Eu deixei de trazer, o ano passado, a maior indústria farmacêutica do Brasil, investimento de 300 milhões de reais. Por quê? Se eu falar, eu vou preso. Se eu falar, eu vou preso. Eu estava sozinho nesse processo. Sozinho eu estava nesse processo. Eu não tinha ninguém atrás de mim para poder controlar. O senhor pediu para a prefeitura auxiliá-lo nesse aspecto? Sabe, são processos que você negocia durante 1 ano, 2 anos, altamente sigilosamente. Sim, claro. Sabe?
Você conversando com o governador, conversando com o empresário. O dono dessa empresa aterrissava em Londrina para me pegar com um avião de 50 milhões de reais, 70 milhões de reais. A gente ia, conversava com o governador, depois viaja. Ia haver uma fusão de 3 empresas, indústrias farmacêuticas, uma chinesa, uma indiana, a dele, ia fazer uma fusão com a universidade, ia ser uma indústria biológica. Só existe 3 no mundo. A quarta ia ser em Londrina. Para onde foi? Para o Rio. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Foi para o Rio de Janeiro. Nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho eu volto a conversar. O assunto é muito sério. Eu digo a você, se não é o meu predileto, é o segundo, porque na verdade, meu amigo, minha amiga, nós não estamos discutindo o dia a dia da prefeitura ou da cidade de Londrina, mas sim o futuro seu e também da sua família. Um minutinho só, nós já voltamos. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva pra onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Estamos de volta com o Pauta em Debate, nessa noite conversando com o advogado Bruno Pedalino, Dr. Bruno Pedalino, gentilmente atendendo o nosso convite para falar sobre a industrialização, particularmente da cidade de Londrina. O senhor coloca em seu artigo, publicado na Folha de Londrina, que falta infraestrutura. Mas uma coisa me chama a atenção, doutor Bruno, além da falta da nossa região, de um distrito industrial, como acontece na cidade industrial de Curitiba, e eu me recordo aqui, quando o Jaime Lerner era prefeito de Curitiba e criou a SIC, falavam que ele era louco, né? Eu lembro o pessoal dizia, quem vai botar uma indústria em Curitiba? É o maior parque industrial do estado, e quem pagou a conta, está pagando a conta da SIC, somos todos nós paranaenses, que o governador Roberto Requião assumiu a dívida, tirou da prefeitura de Curitiba, era uma dívida impagável, e o governo do estado pagou essa dívida para a prefeitura de Curitiba, né? Não vamos jogar, vou criticar, mas não foi feito um distrito industrial em Londrina, com um braço em Cambé, um braço em Rolândia, um distrito industrial do norte do Paraná. Esse é um problema. Mas, além disso, o que me chama a atenção, e aí também eu vou aqui mostrar, que o Giovanni vai mostrar,
Essa questão aqui também tem atrapalhado a industrialização da nossa região ou do interior do Paraná? O pedágio acaba dificultando a vinda de indústrias para o norte, para o oeste, para o interior do Paraná? Vou te contar uma coisa que você não vai acreditar. Propositadamente ou não, o pedágio de Londrina para São Paulo é mais caro, quase o dobro, do que de Curitiba para São Paulo. Ah, é? É mais caro uma indústria mandar o seu produto de Londrina para São Paulo do que Curitiba para São Paulo. Isso, claro, não é uma coincidência. A Pois distância é, é a mesma. pois é. Que a distância é a mesma. Pois é. Muitas vezes, uma indústria prefere se instalar em Curitiba em função do pedágio, porque ao longo de 1 ano, de 2 anos, a diferença é brutal. E você não vê o empresariado, os políticos londrinenses, se movimentar quanto a isso. Se você não vê os londrinenses criar um corpo jurídico capaz, não o que nós vimos agora nesse caso da questão da Mata dos Godói, não aquilo que aconteceu, mas um corpo jurídico capaz para enfrentar esse tipo de imoralidade, de barbaridade que acontece. Né? Porque isso é ilegal, é inconstitucional, é imoral. Como é que pode ser mais caro, quase o dobro, o pedágio de Londrina para São Paulo do que de Curitiba para São Paulo? A distância é a mesma. mesma. A distância é praticamente a mesma. Você não vê Londrina e o empresariado de Londrina se mexer. Mas é nisso que eu gostaria de tocar, nesse ponto que eu gostaria de tocar, e aí me perdoe se eu vou ser um pouco indelicado, mas às vezes me dá a impressão que o empresariado, que a elite de capital em Londrina está muito bem acomodada, está muito bem na gleba Palhano, já tem seus negócios, não está preocupada em desenvolver. É impressão minha, é uma impressão minha. É isso que eu me rebelo, sabe? Essas entidades representativas de Londrina, sabe? Nem sequer se mexe com relação a essas imoralidades. Quando eu tento trazer uma indústria para Londrina, eles perguntam, mas por que Londrina? O que tem Londrina? Que infraestrutura tem Londrina? Essas perguntas que me fazem, que eu tenho dificuldade em responder. Sabe? Quando a Sandoz comprou a Exal, o presidente da Sandoz, o senhor Mussolini, me perguntou, um dia você vai me responder por que você trouxe a Exal para Londrina? O que tem? Eu falei, eu vou lhe responder antes de 60 dias, o senhor só assuma. Depois, ele veio conversar comigo. Mas o que eu respondi para ele foi artificialmente, porque eu tinha conseguido para ele bons ICMS, bem mais baixo do que ele pagava em São Paulo, eu consegui boa área para ele, com bom fluxo para São Paulo, essas coisas. Mas tudo questões artificiais, não naturais. Por que não naturais? Porque Londrina não cria, região de Londrina não cria questões naturais. Londrina não tinha lixo, Londrina não cria questões naturais em volta. Lixo. Prefeitura Nelson precisa ter lixo em Londrina, de primeiro mundo. Eu estava trazendo a maior indústria de lixo do mundo, que chamava Essências. Investimento, 80 milhões de reais. Levei o Nedson e o seu secretário da Fazenda, de Obras, para conhecer o lixo de São Paulo privado, chamado Essências. Tinha lá dentro era maravilhoso. Até forno micro-ondas de lixo tinha. Tudo caminhando, negociando, tudo certo. Um belo dia eu recebo o telefonema do Nelson. Isso eu falo porque eu tenho prova, tá? Se me processar, eu tenho prova. Às 11 horas da noite, o senhor Nelson me telefona. Posso ir aí? Quero conversar com você. Estou aqui na UEL. Vai ele e o secretário de obras dele. Bruno, vim te avisar que nós não vamos mais fazer a Essência para Londrina com investimento de 80 milhões de dólares. Ah, é? Por quê?
nós vamos fazer o lixo aqui em Londrina. Vamos privilegiar empresários de Londrina. E fizeram um lixo em Londrina. Mal e porcamente. Você acha que existe algum lixo de Londrina com investimento de 80 milhões de dólares? Você conhece? Que eu tenho conhecimento. Não. Nem eu. E fizeram um lixo aqui em Londrina. Quer dizer, E deixaram de ter, Londrina deixou de ter a Essências, a maior indústria de lixo do mundo. Londrina não tem hoje. Isso é Londrina. Isso vem se repetindo reiteradas vezes? Constantemente. Constantemente. Todo mundo quer tirar a casquinha de Londrina. Todo mundo tira a casquinha de Londrina. Todo mundo quer tirar um proveito de Londrina. Só que com isso a cidade continua sendo uma cidade sem indústrias, ou quase com poucas indústrias. O parâmetro de comparação sempre é Joinville, que é uma cidade altamente industrializada. A renda per capita é um diferencial absurdo. Maringá está quase passando Londrina com relação à renda per capita. O ICMS já está perto de passar na arrecadação do ICMS. E Londrina vai viver de shopping, de clínica médica e de universidade o resto da vida? Se você for analisar as grandes frustrações de Londrina, sempre teve alguém que tirou uma vantagem disso. Aqui de Londrina, sempre teve alguém que tirou uma vantagem. Pessoal. Sempre teve. Sempre teve. O segmento de valorização imobiliária também não acaba jogando contra muitas vezes? Opa! Em primeiro lugar. Agora, o que precisa fazer? Criar uma agência com gente acima de qualquer suspeita comandando essa agência, né? Com pessoas representativas da sociedade, que controlem tudo isso, que estejam olhando. Só o fato de ter pessoas acima de qualquer suspeita, olhando, observando esse panorama, você já cria um padrão moral para que isso não aconteça. Não? Sim. Que quando vai acontecer, fala, opa, tem gente olhando. Não precisa nem denunciar. É só não deixar estragar. Doutor Bruno, esse é um ponto que a gente sempre tem colocado. Porque não pense que Ministério Público, juiz, ONG, essas coisas, enfrentam. Não enfrentam. São poderosos. Não são poderosos. Mas do outro lado, quem articula contra isso tem muito poder. É aí que está. Eles utilizam essas pessoas de maneira adequada. Olha, eu quero deixar o espaço aqui à disposição de todas as pessoas e entidades citadas nessa matéria, certamente vai repercutir. Mas uma coisa que me chamou a atenção, a gente acompanha a imprensa da região, para a gente encerrar esse bate-papo, quero muito agradecer a sua presença e convidá-lo para voltar aqui também. Mas é claro que a gente acaba não vendo tudo. Até por isso eu vou lhe perguntar. Seria muito natural que, assim como nós convidamos o senhor, vários veículos de comunicação tivessem repercutido isso. Eu não vi muita repercussão desse artigo. Eu estou enganado? Nenhum outro canal de televisão? Não. Rádios? Ninguém chamou o senhor para falar sobre isso? Não, ninguém chamou. Houve um silêncio profundo e total. Um silêncio perturbador. E que nós estamos quebrando aqui nessa entrevista, eu quero deixar aqui espaço. De certa forma, a imprensa também não quer falar nesse assunto. Não fala. É um silêncio perturbador, esse é o termo. E curiosamente, minha amiga, quando um cidadão vai até uma rádio conceituada e fala que ele acha que tem que duplicar uma avenida, fazem uma matéria de 3, 4 minutos. E esse artigo aqui, ó, que está colocando Londrina e as autoridades na parede por conta da falta de infraestrutura e também de atrativos industriais, ninguém leu ou ninguém quis repercutir. O nosso espaço está sempre à sua disposição. Eu quero terminar dizendo que Londrina está perdendo, se não uma grande, mas a maior oportunidade da sua fase em ter um prefeito com essa administração
perfeita e um governador de Londrina para retomar o seu desenvolvimento. Não saberemos se no futuro teremos a mesma oportunidade. Agora seria a hora, mas não está acontecendo. Está passando. Está passando. O que está havendo? Que ninguém se mexe. Pelo menos para dar o chute inicial e fazer um projeto para que isso aconteça no futuro. Pelo menos um chute inicial. Eu não estou vendo também isso. O que eu ouço é: Londrina não tem vocação industrial. Vocação a gente que faz. É nós que fazemos a vocação. Vieram me dizer: não, vamos levar o aeroporto de carga para Porecatu. Estão ficando loucos. Essas coisas têm que acontecer em Londrina. Nós temos tudo para que aconteça. Por que não? Infelizmente, o nosso tempo termina e eu quero agradecer demais a sua presença e deixar o espaço aberto para nós voltarmos a discutir isso. Foi um prazer. Eu espero que numa próxima entrevista já tenha alguma mudança para a gente poder conversar. Tomara. Muitíssimo obrigado. Ótima noite. Tchau. Prazer. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho mais informações no Pauta em Debate. Um minutinho só, nós já voltamos. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham um box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Quero, antes de mais nada, colocar o nosso espaço à disposição de todas as entidades, pessoas citadas nessa matéria com o Dr. Bruno Pedalino, e dizer para você, meu amigo, minha amiga, que a gente realmente quer discutir o tema com isenção, com bastante seriedade, sem necessariamente acusar esse ou aquele. Mas, é claro, tem que também fazer um recorte histórico por que a cidade de Londrina não é uma cidade industrial. Há várias explicações. Para o passado, falta de credibilidade da Prefeitura de Londrina em alguns momentos, mas isso está superado. E a partir de agora, me parece que há necessidade de fazer isso, mas me parece que ainda não acontece, né? A coisa não está acontecendo da forma como nós gostaríamos. Por isso, o artigo do Dr. Bruno Pedalino, ele traz essa discussão, traz o tema à discussão. E nós quero aqui deixar o espaço ao prefeito
ao prefeito Kiref, se quiser vir aqui falar sobre o assunto, ao Bruno Veronese, que é o presidente da CODEL, também está à disposição para falar sobre o assunto, todos aqueles que trabalham nessa área, até para discordar, até para dizer, não, vocês estão errados, o Tribunal está errado, nós estamos fazendo isso, isso, aquilo. Eu quero trazer o assunto, porque, na verdade, quando a gente fala de industrialização, e eu quero só justificar todo esse esforço para você nesse ponto, quando fala de industrialização, não é só para a cidade ter indústria, mas é para a tua família, para o seu filho, para os seus netos terem emprego, ganharem uma condição de vida melhor, para a cidade ter mais arrecadação, com mais dinheiro fazer políticas públicas que interessam diretamente a você. Por isso, nós defendemos, eu particularmente defendo, a industrialização de Londrina, de Cambé, de Rolândia, Araponga, de toda a região, de forma bastante séria e bastante intensa. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço, uma ótima noite para você, um ótimo dia amanhã. Tchau. Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.